Dia, boa noite. Vamos para uma pergunta polêmica: a matemática foi descoberta ou inventada? Bem, assim como eu lembro dos estudos de biologia, que não estuda necessariamente a vida, mas os seres vivos, ou seja, os exemplos de seres que portam a vida, a gente vai meio que pensar em exemplos. Então, há certa maneira, o aspecto por exemplo, da física dos buracos negros, foi desenvolvida a matemática por trás, estudada pelo Penrose, e de certa maneira ele conseguiu ali elaborar essas contas. E isso em 2020 ele veio ganhar o prêmio Nobel 50%, juntamente com os dois físicos teóricos, que eram os outros 50%, dividindo entre eles, né, 25 para cada. E eles ficaram com a seguinte coisa, né, o prêmio Nobel tem que ter a comprovação experimental, né, nesse sentido essa comprovação só veio em 2020, apesar dos trabalhos de Penrose iniciam na década de 60. E aí a gente vê um exemplo de digamos, uma descoberta, né? A matemática por si só, mentalmente ali, ou apenas nos argumentos lógicos e das interações das equações, foram descobertos esse fenômeno que seria o buraco negro, que não tinha nenhuma comprovação na época experimental. Bem, e não foi um fenômeno que passou a ser estudado utilizando a matemática por observações, e sim o contrário. A matemática deu a ideia de que existiria esse objeto, e esse objeto passou a ser procurado e de fato foi encontrado ali em 2020 de uma maneira mais precisa, mais experimental. Então, nesse aspecto, creio eu que a matemática ela pode servir de descobertas. As estruturas, por exemplo, a estrutura do buraco negro, mesmo que não existisse um em si, ou fosse encontrado um pela humanidade, ela continuaria existindo. E as leis da física o permitiriam de acordo com seus axiomas iniciais que regem suas principais equações, principalmente da gravidade, da gravitação. E um outro aspecto também, por exemplo, em gravitação, a própria relatividade geral, ela foi baseada na geometria riemanniana, que foi objeto da tese do Riemann, que foi um aluno do Gauss. Então, o Riemann ele desenvolveu uma geometria, né, sob a supervisão do Gauss, que seria mais geral que a geometria diferencial usual de curvas e superfícies. E essa geometria, apesar de ser mais geral, de certa maneira, sendo um aluno do Gauss, inicialmente eu diria que ela é menos importante por ser menos inovadora, mais geral, é mais abstrata, mas a ideia principal veio do Gauss, né? Digamos, a semente veio ali, né? A geometria riemanniana seria, digamos, a árvore, né? E nesse aspecto, o próprio Riemann teve aquele trabalho de tese, com certeza foi bem elaborado e sob a supervisão do Gauss, mas nenhum poderia dizer que ele é tão inovador quanto os trabalhos iniciais do próprio Gauss, que é considerado por muitos, né, o rei da matemática, né? O príncipe da matemática, né? Então, quem seria o rei da matemática? E aí, nesse aspecto, o Einstein, ele pegou essa geometria riemanniana para descrever a gravidade, sim, que ela não viajaria sobre a velocidade da luz, mas ela deformaria o tecido espaço-tempo, gerando uma variedade riemanniana que tinha certos aspectos dessa geometria diferencial generalizada, que é a geometria riemanniana, o nome riemanniana só, devido ao Riemann, que foi o seu primeiro, digamos, fundador, juntamente com o Gauss, né? A geometria que é ali sob a supervisão do Gauss, o Gauss não ganhou o nome de geometria gaussiana. Mas, nesse aspecto, a matemática ela foi primeiro descrevendo um ente, o Riemann ele não tinha o objetivo de descrever diretamente a relatividade geral, mas assim apenas objetos, generalizar a geometria diferencial. E o seu estudo veio após com Einstein a ser também desenvolvidos diversas outras pesquisas, devido à sua importância na relatividade geral, que hoje em dia descreve o movimento de satélites, de objetos, ondas, e basicamente também foi comprovada experimentalmente, né, no experimento de Sobral, que a relatividade geral, essa curvatura das trajetórias dos raios de luz, de fato ocorrem mediante objetos supermassivos ou gravitacionais dentro do espaço. Seria um outro vídeo aqui para se falar. Mas o aspecto interessante é que essa teoria ela foi desenvolvida independentemente. Poderia ser a geometria riemanniana caso ela não tivesse aplicações, ela tem na relatividade geral, tem em diversas outras áreas, mas caso não tivesse, seria apenas uma generalização. E há, de fato, teorias matemáticas que são bem aplicadas e estudadas, desenvolvidas, e, de fato, outras são apenas generalizações das mesmas, e essas, de certa maneira, são criadas, são criações da mente humana, né? Eu poderia até dizer que são descobertas da mente humana, né?
a teoria já existe, ela é a teoria de tudo. Imagina aí a categoria de todas as teorias, todas as matemáticas, ela existe aí, está presente. E é praticamente impossível serem vislumbradas todas elas, mas elas estão aí existindo. Outra possibilidade é dizendo que você vai criando aos poucos e de repente ela aparece ali, foi criada na categoria das descobertas, das teorias matemáticas. Mas, no entanto, em certos aspectos, algumas que se apresentam no mundo físico, material, digamos assim, elas de fato conseguem participar de uma aplicação maior e serem, digamos, mais consideradas como descobertas. Já umas que não se apresentam diretamente para nós ou nunca se apresentarão para ninguém, essas estariam mais no mundo da criação, mais no mundo hipotético, né? Que aí poderia ser milhões de vezes mil. Outro aspecto que a gente pode pensar é o teorema de Borel-Cantelli, que ele permite todas as possibilidades, né? Se você tem uma coisa de probabilidade, se você tem um processo infinito, ele vai acontecer tudo que tem probabilidade possível, positiva. Por exemplo, se você tiver uma digitação aleatória infinitamente, então essa digitação vai corresponder a todas as obras de Shakespeare, ou todas, por exemplo, todos os textos bíblicos e etc., todos os textos que a humanidade conseguiu fazer até hoje. Isso é simplesmente o teorema de Borel-Cantelli. E todas as possibilidades, por exemplo, todas as sequências de DNA, todas as sinapses cerebrais, por exemplo. Então, nesse aspecto, essa teoria mais geral é de que, dado a infinitude dos processos que podem sempre se repetir, até mesmo um universo que ele pode sempre iniciar e se desenvolver novamente, esse aspecto geraria novas possibilidades, independentemente dos múltiplos universos paralelos, que podem ser tanto paralelos como em série, né? Então, um universo acontece, depois aconteceria outro. Então, paralelo em série a sua existência. O fato de ser paralelo diz que é retas que nunca se tocam, né? Imagina que retas que estão em sequência, elas nunca vão se tocar, porque uma aparece e outra aparece depois. Então, elas, de certa maneira, são paralelas também, no sentido que nunca se encontram. Então, nesse aspecto, todas as possibilidades podem ser descobertas, e aí sim teríamos que a matemática, de fato, é uma descoberta dessas teorias possíveis. É um elemento, uma teoria matemática seria um elemento da categoria de todas as matemáticas possíveis, todas as teorias possíveis. E assim toda a física, toda a ciência, seria só uma descoberta de algo que existe no mundo categórico das ideias, enfim, e de possibilidades, não é de ideias, mas sim de possibilidades que sempre, pelo teorema de Borel-Cantelli, sempre acontecerão. Então é isso. Então, nesse aspecto, a minha ideia tende mais para que a matemática, ela tem sim, está numa zona cinzenta, onde uma parte é criada de fato, pois ela está prevalecendo a teórica generalização e descobertas mentais apenas sem aplicações materiais ou físicas, mas outras são também bem aplicadas e aí são meras descobertas. E aí você pode descobrir tanto experimentalmente, como é o caso de que você descobre planetas no céu através da observação, ou você pode descobrir através de equações e simplesmente calcular que ali deveria existir um planeta devido a tal movimento, tal deslocamento, como a própria partícula, a dinâmica das partículas de Newton, onde ele desenvolveu também o cálculo diferencial para isso. E também a teoria dos próprios buracos negros, em que foi descoberto que deveria existir tal objeto, mas não teria nenhuma comprovação teórica até então, assim como a própria geometria riemanniana. Então é isso, fica mais para uma zona cinzenta entre o que é a matemática tem uma parte descoberta e uma parte que é experimental e uma parte que é criada, sendo que a parte que é descoberta pode ser feita de duas maneiras: primeiro a descoberta empírica ou experimental e depois a descoberta e depois o cálculo das equações e estudos mais dessa teoria, e vice-versa. Também você fazendo o estudo de dados experimentais pode chegar a novas conclusões que não estavam inicialmente nos dados experimentais, mas que depois encontrado novos dados experimentais que comprovam, por exemplo, a teoria dos buracos negros. Você tinha os planetas, tinha a gravitação entre eles, as elipses, que são as órbitas dos planetas, mas você não tinha a observação de buracos negros.
E aí, a partir das teorias gravitacionais do estudo da relatividade, foi descoberto que deveria existir buracos negros, mas não foi constatado experimentalmente inicialmente. E depois que dessa teoria matemática ser descoberta, depois sim foi constatado a existência do buraco negro como objeto experimental. Então, pessoal, é isso. A próxima. E aí ficaria para outro questionamento, né? Matemática é ciência ou linguagem? Isso aí, já pensei em fazer isso, mas farei em outro vídeo. Se a matemática é uma ciência ou uma linguagem. Então, até a próxima.